Princípio de contagem. Análise combinatória. Ambas são sinônimos. Gente, é um assunto, não é fácil, mas eu aprendi usando 3 regras. Vamos lá, vamos entender primeiro o conceito de análise combinatória, que diz o seguinte. Análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Temos a permutação, anagrama, que são os princípios de contagem, combinação e arranjo. Vamos lá. Gente, primeiro passo para nós entendermos esse assunto é entender a diferença entre cada um. Ou seja, porque cada um passa uma ideia diferente. O segundo passo é ter paciência. Por quê? Porque os caras da banca inventam tanta regrinha, que a análise combinatória torna-se difícil. Por isso que tem que ter paciência para colocar essas regras no lugar certo. E, por último, praticar exercício. Vamos lá? Vamos entender isso aí agora. Princípio de contagem. Ou seja, é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras e decisões podemos combinar-se. Ou seja, você vai escolher entre várias opções e você vai escolher entre uma delas. E outra coisa, precisamos entender, quando vier na questão e, nós vamos multiplicar. Quando vier ou, nós vamos somar. Isso na parte de princípio de contagem. Uma dica aqui que vou dizer para vocês. Esse ou, quando ele pede para somar na questão, muitas vezes vem camuflado. Ele não diz diretamente que é o ou, mas ele quer que você some. Na minha questão, um exemplo veio o seguinte. Apenas 4 poderia, um exemplo, apenas. Esse apenas ele queria dizer que era ou. Então ele queria que eu somasse os dois valores nessa questão aí. Então a gente tem que ter paciência, ler com calma e entender a questão, senão a gente não consegue acertar. Há 4 caminhos para se ir de x para y e 6 caminhos para ir de y para z. O número de caminhos de x a z que passa por y é... Bom, bora separar os valores. Quantos caminhos nós temos de x para y? 4. E quantos caminhos nós temos de y para z? 6. Agora é só multiplicar. 4 vezes 6, 24. Resposta D. Para proceder a uma investigação criminal, um perito dispõe de 9 procedimentos distintos, que empregam apenas recursos eletrônicos, e outros 5 procedimentos distintos que empregam apenas recursos humanos. Nessa situação, a quantidade de procedimento distinto que o perito tem à disposição para realizar a mencionada investigação é igual. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Apenas 9 ele tem e apenas 5. Gente, o ou não está claro na questão, mas o apenas ele está dizendo que é uma coisa ou outra. Então, o ou, como é para somar, nós temos 9 mais 5, 14. Resposta, letra C. Um casal se encontrou em uma lanchonete e sabe-se que cada um deles fez um pedido de um sanduíche e um suco. Considera que a lanchonete oferece 8 tipos de sanduíches e 6 tipos de sucos. De quantas maneiras o casal pode ter feito os pedidos se o sanduíche e o suco que eles consumiram foram diferentes? Vamos lá, bora interpretar essa questão aqui. É um casal que são 2 pessoas que fizeram um pedido de forma diferente. Então, temos 2 contas. Vamos lá, ele tem 8 opções de sanduíche e 6 de suco. Aí é só multiplicar. 8 vezes 6, 48. Agora vamos fazer o pedido dela. Ela já não tem mais 8 opções de sanduíche e nem 6 de suco. Agora ela só tem 7 opções de sanduíche e 5 de suco. Agora é só multiplicar. 7 vezes 5, 35. Agora é só multiplicar os dois valores. 48 vezes 35, que dá 1.680. Resposta, letra C. Arnaldo planeja ir à praia
E deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Separando os valores aqui: 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. Agora é só multiplicar. 5 vezes 6, 30. Vezes 3, 90. Resposta, letra D. De quantas maneiras 5 pessoas A, B, C e D e E pode ser exposta em fila indiana, começando por A ou por B? Vamos lá. Por A, nós só temos uma letra. Aqui pode ser qualquer letra, qualquer letra, qualquer letra. E, para todo mundo, temos 4, 3, 2, 1. Só multiplicar, 24. Por B, também só temos uma letra. Qualquer letra, qualquer letra, qualquer letra. E, para todo mundo, temos 4, 3, 2, 1. Só multiplicar também, 24. Agora é só somar. 24 mais 24, 48. Resposta, letra C. Um prédio tem 4 elevadores. De quantas formas podemos entrar e sair sem utilizar o mesmo elevador? Ou seja, o que é que a questão está dizendo para mim? Que eu tenho 4 opções e, para sair, eu não posso usar o mesmo elevador que eu usei para entrar. Então, eu tenho 4 opções para me entrar e 3 para me sair. 4 vezes 3, 12. Resposta, letra B. Vou usar a mesma questão, só que mudando os valores. Vamos lá. Um prédio tem 4 elevadores. De quantas formas podemos entrar e sair usando os mesmos elevadores? Ou seja, eu tenho 4 opções para entrar e 4 opções para sair. 4 vezes 4, 16. No arranjo, a ordem é importante, porque faz muita diferença. Exemplo, a senha do cartão de crédito. Se você trocar um número, faz diferença? Faz bastante diferença. CPF, se mudar um número, tem diferença? Tem bastante diferença. Então a ordem é importante. Placa de automóvel, faz diferença de trocar uma letra? Faz bastante diferença quando é de uma cidade para outra. Aí que faz diferença mesmo. Classificação, tem diferença? Tem. Porque nós temos o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, tem bastante diferença. A ordem é importante. E por último, exemplo, sorteio. Gente, o sorteio depende. Esse sorteio pode ser arranjo ou combinação. Vai depender da questão da prova para a gente poder interpretar. Certo campeonato de xadrez é disputado por 8 competidores. Sendo assim, de quantas maneiras distintas o pódio de 3 colocações dessa competição pode ser formada? Bom, nós já falamos que arranjo, a ordem é importante. Como é uma competição, nós teremos 3 colocações. Primeiro e segundo e terceiro lugar. Então, quando a gente falar em arranjo, nós vamos pensar nesse tracinho aqui embaixo. Temos aqui, para o primeiro lugar, nós temos 8 competidores. Para o segundo lugar, nós temos 7 competidores. E para o terceiro lugar, nós temos 6 competidores. Agora é só multiplicar. Vamos lá. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 336. Resposta, letra A. A quantidade de placa de licença de automóveis que pode ser formada por 3 letras e 4 algarismos, sendo que as letras apenas vogais e sendo os algarismos distintos é igual. Vamos entender essa questão aí. Primeira coisa, as novas placas de automóveis nós temos 3 letras e 4 algarismos. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Ele quer 3 letras vogais. Quantas vogais nós temos no alfabeto? 5. Então nós temos 5 vezes 5 vezes 5, que dá 5 vezes 5, 25,
25 vezes 5, 125. Agora ele quer 4 algarismos distintos. Quantos algarismos nós temos? Começando pelo zero, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Somando tudo, nós temos 10 algarismos. Ou seja, esses negros fazem essas coisas nas questões do concurso achando que tu sabe dessas paradas. E tem que saber mesmo. Vamos lá. Então nós temos 10. Como é arranjo, nós fazemos nossos traços. Então nós temos 10, 9, 8 e 7. Agora é só multiplicar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 5.040. Agora, só multiplicar. O 125 vezes o 5.040, que dá um total de 630.000. Resposta, letra D. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números naturais ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Vamos lá, vamos entender essa questão. Primeiro, ele quer 3 números naturais. Tem que ser ímpares e distintos. Eu pergunto para você, quantos números naturais ímpares e pares existem? É uma boa pergunta, mas vamos aprender. Números ímpares, nós só temos 5. Nós temos 1, 3, 5, 7 e 9. 5 números ímpares. Números pares, nós temos 0, 2, 4, 6, 8. São 5 números pares. Até aí tudo bem, mas vamos lá. Agora vamos ver a questão aqui. Ele quer 3 números distintos que sejam ímpares. Então, vamos dizer que eu tirei o número 5. Quantas opções eu tenho ainda? Tenho 6 opções. Vamos lá, vou escolher outro número aqui. Vamos dizer que eu escolhi o número 1. Quantas opções eu tenho? 5 opções. Vamos dizer que eu tirei o número 3, que é ímpar também. Então, quantas opções me restou? 4. Então, agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Resposta, letra E. De quantas formas posso sortear um carro, uma moto e uma bicicleta entre 10 pessoas, sabendo que só pode ganhar um prêmio cada uma? Vamos lá. Então, eu tenho 10 opções para sortear um carro. Vamos dizer que o carro saiu. Agora, eu não tenho mais 10 opções. Eu só tenho 9 opções para sortear uma moto e uma bicicleta. E vamos dizer que a moto saiu. Agora não tenho mais nem 10 nem 9 opções. Só tenho 8 opções para sortear a bicicleta. Agora é só multiplicar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Resposta, letra D. Com relação à probabilidade de combinação e arranjos e permutações, julgue o seguinte item. Se um diretor de uma secretaria do Ministério da Saúde quiser premiar 3 de seus servidores, presenteando um deles com ingresso para o cinema, outro ingresso para o teatro e um terceiro ingresso para show, ele terá mais de 100 maneiras diferentes para fazê-los? É uma questão de certa ou errada. Vamos lá. Ele tem 6 possibilidades para sortear esse ingresso para o cinema, teatro e para o show. Vamos dizer que o ingresso saiu para o cinema. Então, agora ele só tem 5 possibilidades de sair o ingresso para o teatro e para o show. E vamos dizer que saiu para o teatro. Agora só temos 4 possibilidades de sair o ingresso para o show. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ou seja, ele perguntou se tem mais de 100 maneiras. Tem mais de 100 maneiras. Tem 120 maneiras. Resposta correta. As senhas bancárias utilizadas nas máquinas de cartões são formadas exclusivamente de números de 0 a 9. Considera que um banco utiliza senhas de 4 dígitos e restringe as senhas ao uso de números diferentes. Assinale a alternativa
que apresenta números e senhas possíveis para cada cartão. Vamos lá, vamos entender isso aqui. De 0 a 9, nós temos quantas opções? 10, foi o que a gente viu anterior. Nós temos 5 números ímpares e 5 números pares. Somando tudo, dá 10. Então, nós temos 10 opções possíveis. Então, é só fazer os traços. Temos 10, 9, 8 e 7. Só multiplicar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 5.040. Resposta, letra A. Em um campeonato de tênis, participam 30 duplas com a mesma probabilidade de vencer. O número de diferentes maneiras para a classificação dos 3 primeiros lugares é igual. Vamos lá. Nós temos 30 duplas para o primeiro lugar, temos 29 para o segundo lugar e 28 para o terceiro lugar. Agora é só multiplicar. 30 vezes 29, 820. 820 vezes 28 dá 24.360. Resposta, letra A. Já falando de arranjo, agora eu vou falar de combinação. Ou seja, são questões de combinação que nós vamos aprender agora. Bom, no arranjo, a ordem é importante. Como eu falei, senha de cartão de crédito, placa de automóvel, CPF, essa ordem é importante. Quando vem a questão na ordem, pedindo a ordem, na verdade não vai pedir a ordem, né? Você tem que identificar se arranjo ou combinação no que for. Ou seja, a ordem é importante no arranjo. Já na combinação, a ordem não é importante. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes nas questões vem pedindo formar um grupo, formar uma comissão, formar uma equipe, sorteio. Gente, o sorteio depende. Se a ordem for importante, é arranjo. Se não for importante a ordem, é combinação. Por isso que mais cai em concurso público é arranjo e combinação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Sortear 3 carros entre 10 pessoas. Para a gente responder essa questão de combinação, seria assim. O número maior embaixo e o número menor em cima. Vamos fazer o 10 cair 3 vezes. Mas podemos colocar 10 vezes 9 vezes 8. E o 3 fatoriar. 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o 1 não precisa colocar, mas eu vou colocar para a gente seguir esse padrão aqui. Agora é só multiplicar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Só multiplicar o de baixo agora. 3 vezes 12, 2, 6. 6 vezes 1, 6. Agora é só dividir. 720 dividido por 6, que vai dar a resposta 120. Em uma sala de aula, existem 5 alunos que jogam vôlei. Antônio, Bernardo, Carlos, Davi e Elias. A escola está promovendo um torneio de interclasse de vôlei de areia, onde participam apenas 2 jogadores duplas, que podem ser formadas escolhendo entre os 5 alunos citados. Vamos lá. Número maior embaixo e número menor em cima. Nós temos os 5 alunos embaixo e as 2 duplas em cima. Então, agora é só fazer o 5 cair 2 vezes, que é o 5 vezes 4. Embaixo, fatoriar o 2, que seria o 2 vezes 1. Então, só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Agora é só dividir. 2 dividido por 20, 10. Resposta, letra B. Ana precisa fazer uma prova de matemática composta por 15 questões. Para ser aprovada, precisa fazer somente 5 questões das 15. Assim, de quantas maneiras diferentes Ana pode escolher as questões? Vamos lá. Número maior embaixo, que são 15 questões. Número menor em cima, que são 5 questões. Agora é só fazer o 15 cair 5 vezes. 5 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11. E fatoriar o 5. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora é só multiplicar. 15 vezes 14, 210. Vezes 13, 2.730. Vezes 12, 32.760. Vezes 11,
360,360. Agora é só multiplicar o 5. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 12, vezes 2, 120. Agora é só dividir 360.000 por 120, que vai dar 3.003. Resposta, letra C. Gente, tem outra maneira de fazer mais fácil essa conta? Tem. Só que eu não estou no quadro para fazer isso aí, diminuir os valores. Não estou no quadro. Então, como estou no computador, eu vou seguir esse padrão aqui. Tem, como falei, tem outra maneira de fazer mais rápido essa conta. Mas eu vou seguir esse padrão. Vamos lá, continuando. Bom, gente, essa é um tipo de questão criada pelo cara das bancas, só para cansar nossa mente e perder tempo. Pois quando você pegar, se debater com uma questão dessa, é melhor você deixar por último. Vamos lá. Essa questão aqui, gente, é cheia de regrinha. Se você não pegar a ideia, não consegue acertar. Vamos lá. Em uma sala de aula, existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla, e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determina o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Bom, gente, bora separar os valores aqui. Vamos começar pelas alunas, das meninas. Vamos lá. Ele fala para mim que são 12 alunas e quer formar uma comissão de 5 alunas. Mas ele já falou para mim que Carla já participa da comissão. Então, não será 12 alunas, serão 11 alunas. E também não será uma comissão de 5 alunas, será uma comissão de 4 alunas. Então, vamos lá, vamos para a regrinha aqui. Então, número maior embaixo, que é o 11, que serão 11 alunas, e número menor embaixo, que serão 4 comissões. Agora, é só fazer o 11 cair 4 vezes. Será 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8. E fatoriar o 4, que será 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora é só multiplicar. 11 vezes 10, 110. Vezes 9, 990. 990 vezes 8, 7.920. Agora é só multiplicar, fatoriar na verdade, o 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Agora é só dividir 7.920 por 24, que dá 330. Beleza? Primeira conta está formada. Vamos para a segunda agora, para a comissão dos meninos. Ele fala para mim que são 8 alunos e quer formar uma comissão de 4 alunos. Mas ele fala para mim que simultaneamente Luiz já participa. Então não será mais 8 alunos, será 7 alunos. E também não será uma comissão por 4 alunos, será uma comissão por 3 alunos. Então vamos lá, número maior embaixo, que é o 7, e 3 comissões em cima, que é o número menor. Então só fazer o 7 cair 3 vezes, que vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. E fatorial 3, que fica 3 vezes 2 vezes 1. Agora é só multiplicar. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. Agora é só multiplicar o 3, que é 3 vezes 2, 6. Agora é só dividir 210 dividido por 6, 35. Agora é só multiplicar os dois valores. 35 vezes 330, que dá 11.550. Resposta, letra A. Vamos lá, vamos conhecer agora as questões de permutação. Vamos lá. No projeto de jardim, uma fonte rodeada de 4 estátuas diferentes, de quantas maneiras distintas podem ser dispostas as estátuas em volta da fonte? Vamos entender isso aqui. Como é uma ideia de círculo, nós temos 4 fontes. Temos uma fonte aqui, outra aqui, mais uma aqui e, por último, aqui. Ou seja, toda vez que girar, elas vão trocar de lugar, mas não vai alterar o valor. Mas o segredo dessa questão aí, como é a ideia de circular,
ela ficar girando, uma tem que ficar pregada. Não esquece, circular, uma fica pregada. Como são 4, agora nós só temos 3 girando. Então vai ser 3 fatorial. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Resposta, letra D. E por último, nós temos os anagramas. Vamos entender um pouquinho como resolver questões anagramas para a gente ter uma noção de como é fácil. Vamos lá, só uma pequena introdução. Os anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra por meio de permutação. É possível descobrir quantas combinações uma palavra pode ter. Ou seja, a parte mais difícil é quando vem letras repetidas. Vamos lá. A palavra amor tem quantas letras? 4 letras. Então é só fatorar 4 vezes, que fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Seria a resposta. Quando vem duas letras repetidas, por exemplo, burro. Burro tem quantas letras? 5 letras. Quantas letras repetidas ele tem? 2, que é o RR. Então, quando vem a letra repetida, a gente coloca o valor embaixo. Então, é só fatorar o 5. Eu já repeti tanta a fatoração do 5 que eu já sei que é 120. Mas vamos lá. O 5 fatorado seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quantas letras repetidas tem? Repetidas nós temos? 2. Então, é só colocar o 2 fatorado embaixo, fica o 2 vezes 1. Agora, é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Fatorando os 2, é o próprio 2, que é o 2 vezes 1. Então, que dá 2 dividido por 120, que dá 60. É fácil, simples, tranquilo, anagrama. O que torna difícil é quando os caras da banca inventam aquelas regrinhas, que é tanta regra dentro da mesma questão que você fica em dúvida. Aí torna-se difícil. Além de ficar difícil, você cansa a mente para resolver, capaz de errar a questão e as outras questões, porque você está com a mente cansada. Porque eu acredito que o objetivo deles é esse, de cansar você para você começar a errar as outras questões. Vamos lá, vamos ver as outras questões, como é que responde. Algumas difíceis e outras mais tranquilas, ok? Vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra banana? Vamos lá. A palavra banana possui 6 letras. Repetida possui 3 A's e 2 N's. Agora é só fatoriar. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatoriando 3, 3 vezes 2 vezes 1. E fatoriando o 2, que dá 2 vezes 1. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Agora é só multiplicar os de baixo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, o próprio 6. Agora é só multiplicar o 6 vezes 2, que dá 12. Agora é só dividir. 720 dividido por 12, que dá 60. Resposta, letra B. Considerando que o anagrama da palavra alarme seja uma permutação de letras dessa palavra, tendo ou não significado na linguagem comum, a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começa por vogal é 360. Vamos lá, é uma questão da CESP, que é certa ou errada. Agora vamos lá, vamos separar o número de letras. Quantas letras tem a palavra alarme? 5 letras. Quantas letras possui repetida? 2 letras, que é o AA. E por último ele pergunta a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começa por vogal. Quantas vogais nós temos na palavra alarme? 3 vogais. Nós temos o A e o E. Agora é só multiplicar o 3 vezes 5 fatorial sobre 2. Vamos ver como é que fica. Temos aqui 5 fatorial, que fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Embaixo nós temos o 2 fatorial, que é o 2 vezes 1. Agora é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Agora é só multiplicar o 3 vezes 120, que dá
360. Agora, só fatorial 2, que dá o 2 vezes 1, que é o próprio 2, dividido por 360, que dá 180. E ele perguntou aqui na questão, a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começa por vogal é 360? Não, é 180. Gabarito da questão errada. Uma empresa adotou o nome fantasia de Brazuca. Seus funcionários, para terem acesso às dependências da empresa, recebem uma senha formada a partir da palavra Brazuca. Ou seja, cada senha é formada por todas as letras da palavra Brazuca. Dessa forma, quantas senhas podem ser formadas se cada senha deve iniciar com a letra B? Vamos lá. Quantas letras nós temos na palavra Brazuca? Temos 7 letras. Mas ele fala aqui no final que deve iniciar com a letra B. Então, a letra B já não entra. Restaram quantas letras? 6 letras. Quantas letras repetidas nós temos na palavra Brazuca? 2, que são os 2 As. Agora é só fatoriar. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Embaixo nós temos 2 vezes 1. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Embaixo, 2 vezes 1 é o próprio 2, que é dividido por 720, que dá 360. Resposta, letra A. Vamos lá, última questão da anagrama. Eu deixei essa aqui por último porque é uma das questões mais difíceis. Nós vimos aí no início que anagrama é fácil. O que complica mais são os caras do concurso que inventam muitas regrinhas. Se a gente não pegar a ideia deles, do que eles estão pedindo, a gente não consegue acertar. Além de perder tempo, a gente ainda erra a questão. Vamos lá. O número de anagramas da palavra cortina, que começa com a consoante E, termina com vogal, é igual a. Vamos lá. Quantas letras nós temos na palavra cortina? 7 letras. Aqui ele diz, começam com consoante. Quantas consoantes nós temos na palavra cortina? 4. E termina com vogal. Quantas vogais nós temos na palavra cortina? 3 vogais. Vamos lá. Vamos colocar esses tracinhos aqui, 7 tracinhos, para a gente entender e responder essa questão. Ele fala que tem que começar com consoante. Quantas consoantes nós temos? 4. Então, vou colocar 4 aqui no começo. E fala que tem que terminar com vogal. Então, vou colocar as 3 vogais aqui no final. Então, se eram 7 letras a palavra cortina, se já tem 2, restam quantas? 5. Então, é só fazer 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou colocar entre parênteses. Agora, só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Agora, a gente vai multiplicar o 4 vezes 3, que é a quantidade de consoante vezes a de vogais, que são 4 vezes 3, 12. Agora é só multiplicar. 120 vezes 12, 1440. Resposta, letra A. Bons estudos e até a próxima.